Uma característica peculiar do espaço, quando descrito com atraso pelo seu mensageiro, é a excludência na atuação das suas fases de expansão e de contração. Se você visse a mola do espaço se esticando, não poderia vê-la se contraindo simultaneamente. Essa exclusão mútua se deveria à impossibilidade das forças atuantes se anularem totalmente, o que aconteceria quando alcançassem a posição de repouso da mola do espaço. Esse detalhe nos força a pensar na possibilidade de um mensageiro, a radiação cósmica, estar tomando o lugar do remetente. O movimento harmônico simples, executado pela luz, é composto por duas fases. Ele costuma ser representado no conjunto massa-mola. Quando a mola fosse esticada, a força apontaria para a posição de repouso, ou no sentido contrário ao do seu esticamento. Quando ela se contraísse, ainda apontaria para a posição de repouso, havendo também a inversão no sentido da força. Assim, conclui-se que os movimentos de expansão e de contração se excluiriam entre si pela fase de repouso. Quando descritos pela luz, esses movimentos se tornariam virtualmente contínuos. Enquanto um estivesse lá, o outro desapareceria. A tendência para o estado de repouso da mola do espaço precisaria se manter suspensa ao infinito, pois, se ele fosse alcançado, levaria a um movimento relativo ao colapso total. Essa posição de repouso da mola equivaleria à de um universo plano e estático, o que não se observa na prática. Assim, pelo menos para o nosso ponto de vista, o espaço teria que permanecer encurvado para sempre. Quando se deixa o espaço, a energia e a matéria escura do lado de fora do espaço-tempo, tudo que acontecesse dentro do tempo, seria um reflexo secundário do que ocorresse fora dele. Esse seria o caso da gravidade. Não poderia haver uma fase de contração do universo visível que envolvesse o espaço de forma direta. A contração relativa ocorreria, aqui dentro, quando o espaço se esticasse menos do lado de fora. A energia potencial seria regida pelo mesmo princípio. Ela somente poderia diminuir, aqui dentro, se no presente, o espaço estivesse se esticando ou se curvando menos do lado de fora. Os movimentos que envolvessem o aumento da curvatura do espaço, ora para mais ora para menos, explicariam por que o universo seria tão dinâmico. Enquanto isso, o mensageiro do espaço, a radiação cósmica, parece conservar o universo engessado pela nossa observação, e sob o domínio do movimento circular e uniforme. Se as coisas ocorressem conforme este modelo, o espaço-tempo seria uma espécie de prisão para a mente do observador, não para o seu corpo físico. A radiação cósmica estaria impedindo que pudéssemos interagir com o universo real, de forma direta. Isso é o que prediz o princípio da incerteza. Se não houvesse tempo mensurável do lado de fora do universo, as informações transportadas pela luz seriam disponibilizadas, para nós, com atraso. A luz estaria sendo empacotada no processo de formação da curvatura do espaço, até que ela pudesse se expressar para nós, na forma de um fóton. O tempo entraria em movimento apenas quando a luz se espalhasse junto ao observador, e o espaço sugerisse se contrair, aqui dentro. Seria a contração do espaço, que nos permitiria pensar na possibilidade de que o tempo teria invertido o sentido da sua seta, passando a se dilatar no interior da nossa dimensão visível, e a apontar de forma aparente para o nosso passado. Na verdade, estando o espaço fora do contexto, ele pareceria se contrair aqui dentro, apenas porque estaria se esticando menos do outro lado.
Ou, dito de outro modo, apenas para o nosso ponto de vista, o espaço estaria enclausurado num lugar sem tempo, perdendo curvatura de forma contínua e tendendo para as suas duas dimensões originais. A teoria da relatividade prevê que quando o espaço se esticasse, o tempo deveria se contrair. Se o espaço se contraísse, o tempo se dilataria. No processo, a menor contração do tempo, durante a expansão do espaço no momento anterior, confundir-se-ia com a sua própria dilatação relativa no nosso passado, ou no interior do espaço-tempo. Para quem avaliasse a partir do centro da nossa dimensão observável, a gravidade estaria sendo acompanhada de queda contínua da energia potencial e de aceleração contínua do movimento. O tempo, por sua vez, estaria se dilatando continuamente, na direção do nosso horizonte de eventos. A dilatação relativa do tempo daria suporte ao funcionamento da nossa memória, disponibilizando acesso às informações transportadas pelo mensageiro do espaço. Elas dariam conta da expansão e do aumento da curvatura do espaço, fora do tempo real do evento, pois o tempo anterior ao espalhamento da luz é totalmente desconhecido para nós. Os físicos sabem disso devido à velocidade limitada do mensageiro cósmico. Mas, curiosamente, supõem que a inflação estaria ocorrendo em tempo real. Pode ser que sim, pode ser que não. Após a inversão no sentido da seta do tempo, quando ela teria passado a apontar de forma continuada para o nosso passado, a formação da curvatura do espaço surgiria acompanhada de aceleração secundária do movimento entre as galáxias. Supõe-se que essa aceleração seria consequência da queda da energia potencial, resultante de um menor esticamento do espaço, antes que houvesse a inversão da seta do tempo. Se as coisas ocorressem realmente assim, sempre que se falasse em contração do espaço e em dilatação do tempo, deveríamos substituir as expressões por menor esticamento do espaço e por menor contração do tempo. É claro que isso seria possível apenas para quem pudesse avaliar os eventos pelo lado de fora do espaço-tempo. Como isso é impossível, a ciência concluiu, com o auxílio do mensageiro do espaço e do seu efeito Doppler, que o universo estaria se expandindo continuamente, na presença de aceleração constante do movimento das galáxias. Na figura do balão inflando, em que pintamos alguns pontos na borracha, representando as galáxias, a ciência postula que na fase expansionária do universo, elas se afastariam entre si, com velocidades sempre crescentes, sem, no entanto, abandonarem as suas posições originais. Seria o espaço à sua volta que estaria se esticando. Apesar de avaliarem a expansão com atraso, devido à velocidade limitada da luz, os físicos abstraem que ela estaria ocorrendo em tempo real. Se o esticamento do espaço fosse negativo, tal como aconteceria durante a formação de um buraco negro, ele reteria o tempo transitoriamente. As informações sobre o aumento da curvatura do espaço somente poderiam ser disponibilizadas pela radiação com atraso, e depois da inversão especular da seta do tempo. Assim, poderíamos postular que as galáxias estariam se afastando, no espaço-tempo, apenas de forma aparente, já que não haveria movimento absoluto entre elas. O afastamento se deveria a uma diminuição da curvatura do espaço, da qual não se tem notícia. Ou seja, para quem avaliasse a partir do seu centro, o universo se expandiria de forma aparente, aqui dentro, porque o espaço estaria perdendo curvatura, em tempo real, do lado de fora. A perda gradual da curvatura do espaço, se ela realmente existisse, estaria ligada, também, a uma perda gradual da densidade da massa total do universo.
Na medida em que o espaço tendesse para suas duas dimensões originais, a largura e o comprimento, o tempo deveria se dilatar gradualmente, com essa tendência, ficando suspensa ao infinito. Essa seria uma situação sustentada pela nossa memória, pois ela depende da dilatação contínua do tempo. A continuidade aparente do fluxo do tempo criaria um problema muito sério, pois nos teria levado a pensar que as ondas de luz emitidas pelas galáxias seriam contínuas. No plano físico, essa dependência do movimento da luz, em relação ao tempo, é utilizada para estabelecer os limites do nosso horizonte de eventos. É que a luz, e a radiação cósmica, são as únicas ferramentas disponíveis para fazermos essa aferição. Se a energia potencial elástica aumentasse continuamente, acompanhando o aumento da curvatura do espaço e a inflação, cedo ou tarde o universo deveria colapsar sobre si mesmo. Se ela diminuísse sem o controle do tempo, o espaço tenderia a se achatar, e o universo tenderia a se expandir para sempre. Nas duas situações, o espaço tenderia para sua posição de repouso, em que acabaria por ficar nem esticado, nem contraído. Isso não deverá acontecer, porque, nos dois casos, a contração e a dilatação complementar do tempo teriam ficado suspensas ao infinito. Graças à nossa memória, sustentada pela dilatação contínua do tempo, o universo estaria apenas tendendo para sua posição de equilíbrio estático, que nunca será alcançada. Resumindo, o universo poderia e deveria ser estático na sua origem. No entanto, ele somente poderia se manifestar, para nós, se estivesse em movimento contínuo e relativo. Esse movimento somente se tornaria possível na presença de tempo mensurável.